Olá, meu nome é Juan Brandt e estava bastante ausente deste canal, dos meus canais. Meu último vídeo havia sido postado há 8 meses, mas antes disso eu já vinha me ausentando por muitos meses. Por que aconteceu isso? Eu comecei a colocar muitas interrogações sobre o que eu via acontecer não só em nossa sociedade, no mundo. As coisas ficaram bastante estranhas e isso repercutia na minha clínica, uma clínica de psicologia. Cada vez mais pessoas extremamente angustiadas, vendo os jovens agredindo a si mesmos, um distanciamento impressionante entre filhos e pais, os casais sem conseguirem uma comunicação minimamente razoável, violência pelas palavras, não estou falando de violência física, violência pelas palavras dentro do casal, de pais para filhos, de filhos para pais, as famílias bastante destroçadas. As escolas, com uma tentativa de imporem agendas nocivas aos jovens e às crianças. E isso repercute na clínica. O que a gente vai percebendo é angústia, violência contra si mesmo, desânimo, falta de esperança, a incredulidade em relação a tudo. Muita suspeita. As pessoas suspeitam umas das outras. E até a psicologia e a psicanálise suspeitam do paciente, vamos dizer assim. A escola suspeita do aluno que não é comportado. Os pais suspeitam do filho que é bom e corroboram os desvios dos maus filhos. Está tudo muito desviado do que poderia ser um caminho minimamente razoável de convívio entre as pessoas. Como eu milito na psicanálise, eu comecei a questionar também os fundamentos filosóficos da psicanálise. E esse aspecto materialista que sustentou o pensamento de Freud e a coisa do niilismo também a gente vê atravessar o pensamento dele, e a cultura do hedonismo. Eu comecei a fazer releituras, principalmente de autores da filosofia que se contrapõem ao que prevaleceu no pensamento freudiano. E simultaneamente me vieram algumas questões. O que nós podemos oferecer aos nossos pacientes? Porque eles gostariam de encontrar um lugar para dizer que tem esperança. Aí eu lembro de autores que falaram em resiliência. Viktor Frankl fala em resiliência a partir de uma experiência em campo de concentração. Ou seja, o que é resiliência? Resiliência é você enfrentar as adversidades porque você tem esperança. Mas para você ter esperança, é necessário que antes tenha havido uma formação dentro de um ambiente familiar que, de algum modo, prometesse amparo e esperasse amparo. Aí poderia haver esperança. Viktor Frankl, apesar de tudo, tinha esperança. E eu vejo que os jovens hoje não têm esperança, nem os adultos. É muita angústia. Fui ler alguns críticos da psicanálise e essa coisa do niilismo, do hedonismo e do materialismo vem neles todos. Sempre a questão
dificuldade de lidar com uma moral que minimamente defina diferenças entre os lugares socialmente ocupados, a partir das diferenças naturais entre os seres humanos e as suas semelhanças. No meio disso me vieram sempre as reflexões sobre a nítida perda de identidade. Prevalecem hoje segmentos em que as pessoas parece que não conseguem encontrar uma identidade para si mesmas e também não definem uma identidade do outro. Então não tem uma identidade do outro, não tem o próprio. E então se espera do outro alguma coisa que também não pode ser aceita, porque se ele não é definido como uma identidade, como ele vai poder dizer qualquer coisa? É a suspeita. Perda de referências. É a marca desta civilização. Então é como que se tivesse estabelecido uma superestrutura, usando uma terminologia marxista, que eu sou distante do marxismo, né? Mas vou usar para que a gente entenda, né? Então a superestrutura de suspeita, de dúvida, de incerteza, de recusa da realidade, se sobrepondo à realidade. Então, se esta superestrutura de suspeita se sobrepõe à realidade passa a ser sempre suspeitada e ela então não deixa de ser reconhecida. Quando muito, ela surge por fragmentos. Multidões de fragmentos da realidade. Mas a realidade como um todo, não existe. Então o que surge sempre são facetas, são marcas. O próprio movimento do marxismo, socialismo, comunismo trabalha muito por aí, né? São fragmentos que vão alternando o lugar que ocupam na mídia, na sociedade, para que as pessoas cada vez vejam uma face e esqueçam da outra face. É a superestrutura da suspeita. E isso contaminou a população, principalmente a juventude. Eu acho que a nossa clínica psicológica precisa pensar nisso. O que a gente faz com essas demandas que nos chegam, que trazem tanta indefinição? Algo precisa ser feito. E é o momento da gente começar a refletir, pensar, debater o que fazer com a nossa juventude. Terão mais vida pela frente e eles ainda podem responder com experiências novas que podem ajudá-los. Então era isso que eu queria trazer nesse meu momento de retorno, né? E gostaria de dialogar bastante sobre isso, quero estar mais presente agora. Tá, o meu e-mail juanbranditi.psi@gmail.com. Juan é Juan.Branditi, BRANDT.psi@gmail.com. Pode mandar mensagens também por aqui e vamos conversando. Então, até uma próxima. E por favor, antigamente eu não valorizava like, mas eu descobri que sem like o algoritmo realmente não me dá chance de ser visto. Eu quero ser visto porque eu creio que eu tenho coisas importantes para falar. Para ser visto, o algoritmo tem que me encontrar. Ele só me encontra se eu tenho alguns likes. Então, vou fazer aqui também a minha campanha pelos likes. Obrigado, gente. Até uma próxima.